The smoke rising here is from the building that houses the Cabinet of Ministers in the heart of Kyiv's heavily fortified government district. It is yet another major strike on Ukraine's capital, an escalation in a war already marked by countless assaults. Authorities in Ukraine say this was the largest aerial attack since the full-scale invasion began. De setembro de 2025, 6:06 da manhã. Em Kiev, os ucranianos começavam suas rotinas matinais quando, de repente, o céu se encheu de drones. Mas não eram apenas alguns drones, eram mais de 800. Putin havia tomado uma decisão: escalar o conflito de uma forma que nunca tinha feito antes. Pela primeira vez desde o início da guerra, um edifício do governo ucraniano foi atingido diretamente. O maior bombardeio aéreo da história do conflito estava acontecendo. Mas, enquanto isso, algo estava acontecendo do outro lado da fronteira. A Ucrânia não estava apenas se defendendo, estava preparando uma resposta que colocaria Putin numa situação que ele não esperava. Uma que está sendo sentida neste momento nas ruas da própria Rússia. Para entender o que realmente aconteceu ontem, você precisa ver primeiro a escala assustadora do ataque russo. Não foram apenas os 800 drones, o que já é um número surpreendente. Foram também 13 mísseis, incluindo 9 mísseis de cruzeiro Iskander e 4 mísseis balísticos. Tudo isso despejado sobre a Ucrânia num único ataque coordenado. O horário que os russos escolheram também não foi coincidência. 6:06 da manhã. Esse é o momento em que as pessoas estão saindo para trabalhar. É quando as crianças estão indo para a escola. Putin parecia determinado a causar o terror na população ucraniana. E o resultado do ataque foi devastador. Pelo menos 4 pessoas morreram. Entre elas, uma mãe e seu bebê de apenas 3 meses. A onda de pressão de uma explosão os jogou para fora de casa. 44 pessoas ficaram feridas. Edifícios residenciais foram atingidos diretamente. Andares inteiros desmoronaram. Incêndios começaram em vários pontos da cidade. E aqui tem um ponto que poucos perceberam, mas que muda tudo. Pela primeira vez desde o início da guerra, Putin cruzou uma linha vermelha que ainda não havia cruzado. O edifício do governo ucraniano foi atingido. Sim, o coração político da Ucrânia estava em chamas. Era uma mensagem direta para Zelensky de que nenhum lugar na Ucrânia estava seguro. Agora, a pergunta que todo mundo se fazia era simples: como a Ucrânia iria responder a esses ataques? Я прем'єр-міністр України Свериденко Юлія знаходжусь тут, в будівлі уряду, де ворог вперше за час повномасштабної війни влучив у будівлю уряду в самому центрі міста Києва. Ми бачимо наслідки цієї ворожої атаки. Локалізована пожежа на площі 800 метрів квадратних. Наші рятувальники продовжують тут працювати. Putin, bem, ele provavelmente esperava que fosse apenas mais um dia de terror sem consequências reais para a Rússia, mas ele estava completamente enganado. A Ucrânia mudou sua postura no conflito há algum tempo. Passaram de meros defensores para atacantes determinados. Poucas horas depois, enquanto os bombeiros ainda trabalhavam em Kiev, a primeira parte da vingança ucraniana começou. 500 quilômetros dentro do território russo, na região de Krasnodar, algo explodiu. A refinaria de petróleo de Ilsk estava pegando fogo, mas esta não era uma refinaria qualquer. Era uma das principais do sul da Rússia. Processava mais de 6 milhões de toneladas de petróleo por ano. Sua localização perto do Mar Negro significava uma coisa muito importante. Ela fornecia combustível direto para as tropas russas na Crimeia e no sul da Ucrânia ocupada.
Atacar Ilsk era como cortar uma artéria vital do exército de Putin. E quer saber o que aconteceu depois disso? Bem, as autoridades russas fizeram o que sempre fazem. Disseram que suas defesas aéreas funcionaram perfeitamente, que apenas destroços de um drone ucraniano caíram sobre a refinaria, que o incêndio foi pequeno e rapidamente controlado, mas os vídeos contavam uma história diferente. Você podia ver a fumaça preta subindo alto no céu. As chamas eram visíveis a quilômetros de distância. Enquanto Ilsk ainda queimava, a segunda parte da resposta ucraniana estava acontecendo. Na região de Briansk, mísseis e drones ucranianos atingiram um alvo ainda mais estratégico, a estação de bombeamento do oleoduto Druzhba. O Druzhba não é um oleoduto comum, é uma das principais artérias energéticas da Europa. Transporta petróleo russo para vários países, incluindo Hungria e Eslováquia. Mas também tem outra função: leva produtos refinados da Bielorrússia direto para o exército russo. Era como atacar duas frentes ao mesmo tempo: a economia russa e sua máquina de guerra. Esta foi a quarta vez que a Ucrânia atacou o Druzhba em pouco tempo. Hungria e Eslováquia, inclusive, já tinham reclamado oficialmente sobre esses ataques. Eles disseram que seus fornecimentos de energia estavam em risco e pediram para a União Europeia pressionar a Ucrânia a parar. Mas Kiev não se importou com essas queixas. Para a Ucrânia, esse oleoduto é um alvo legítimo enquanto alimentar a guerra contra eles. O terceiro ataque ucraniano foi mais tradicional, mas igualmente importante. Na região de Kursk, drones atingiram depósitos militares e concentrações de tropas russas. Kursk é crucial para as operações russas no norte da Ucrânia. É onde fica a logística que abastece as forças que atacam a região de Sumy. Destruir esses depósitos significava enfraquecer diretamente a capacidade russa de manter seus ataques. Em apenas algumas horas, a Ucrânia tinha atacado 3 pontos vitais: produção de combustível em Ilsk, transporte de combustível no Druzhba e logística militar em Kursk. Era uma demonstração cirúrgica de guerra assimétrica. Enquanto Putin desperdiçava centenas de drones para aterrorizar civis, a Ucrânia usava suas armas de forma precisa contra alvos que realmente importavam. Mas aqui está onde a história fica realmente interessante. Esses ataques não foram eventos isolados. Eles fazem parte de uma campanha que começou em agosto e que está causando um efeito devastador na Rússia. Isso porque, final de agosto, a Ucrânia já tinha conseguido tirar de operação entre 17% e 20% de toda a capacidade de refinação russa. Alguns especialistas dizem que agora, depois do ataque a Ilsk, esse número pode ter chegado a 27%. A estratégia ucraniana é brilhante na sua simplicidade. Veja, os drones ucranianos não têm poder de fogo suficiente para destruir refinarias inteiras. Então eles fazem algo mais inteligente: atacam componentes específicos. Unidades de craqueamento, sistemas de destilação, equipamentos difíceis de substituir. O resultado é que a refinaria inteira tem que parar até conseguir fazer os reparos. E é aqui que mora o problema para a Rússia. Por causa das sanções ocidentais, eles não conseguem comprar as peças específicas que precisam para consertar os danos. E como você deve imaginar, isso está gerando um atraso gigantesco nas refinarias. Agora, eles têm que lidar com a manutenção programada normal, mais os reparos urgentes dos ataques de drones. O resultado? Um aumento de 65% no número de refinarias fora de operação em comparação com o planejado. As consequências estão sendo sentidas em todo o território russo. De Carélia, no noroeste, até o Extremo Oriente, há relatos de escassez de combustível. Filas massivas se formam nos postos de gasolina. Em alguns lugares, como a Crimeia, foi introduzido racionamento de combustível. Os preços da gasolina dispararam, subiram quase 50% desde o início do ano. Para Putin, isso representa um pesadelo político, porque
O contrato social russo sempre foi simples. A população ficava quieta politicamente e, em troca, teria estabilidade econômica. E, nesse sentido, a guerra foi vendida como uma operação militar especial distante que não afetaria a vida cotidiana. Mas filas para combustível e preços em alta são problemas que todo russo sente no bolso. Isso não pode ser escondido pela propaganda. E essa pressão vai além das fronteiras russas. Depois do ataque a Kiev, o presidente americano Donald Trump disse que está pronto para avançar para a segunda fase das sanções contra a Rússia. Embora ele não tenha dado detalhes, especialistas interpretam isso como uma ameaça de sanções secundárias, ou seja, punir países que continuam comprando petróleo russo, como Índia e China. Isso criaria uma tempestade perfeita para a economia russa. Por um lado, a Ucrânia está destruindo fisicamente a capacidade russa de produzir combustível. Por outro, os Estados Unidos podem cortar a capacidade russa de vender petróleo no mercado internacional. É uma guerra econômica em duas frentes que coloca uma pressão imensa no orçamento do governo russo. Mas a história não para aqui, porque a Ucrânia tem uma carta na manga que pode mudar completamente as regras deste conflito. E essa carta é chamada de Flamingo. E não, o Flamingo não é mais um drone ucraniano. Estamos falando de um míssil de cruzeiro que representa um salto tecnológico gigantesco para a Ucrânia. Com alcance de 3.000 quilômetros, velocidade de 900 quilômetros por hora e uma ogiva de 1.150 quilos, ele pode atingir alvos até na Sibéria. É mais do que o dobro da potência de um míssil Tomahawk americano. O mais importante é que a Ucrânia planeja produzir mais de 200 desses mísseis por mês. Como é uma arma de produção interna, não está sujeita às restrições que os parceiros ocidentais impõem sobre ataques em território russo. Isso dá à Ucrânia a autonomia necessária para decidir como e quando usar essas armas. E o mais impressionante é que o Flamingo consegue colocar praticamente toda a infraestrutura militar e industrial da Rússia europeia em risco. Refinarias, fábricas de armamentos, bases militares, centros de comando, tudo isso agora pode ser atingido com precisão devastadora. Para Putin, isso significa que a era de travar uma guerra segura à distância acabou. Como você pode ver, os acontecimentos recentes marcam uma mudança importante. A guerra na Ucrânia agora deixou de ser apenas um conflito de atrito nas linhas de frente. Ela se tornou uma guerra recíproca de ataques em profundidade. A estratégia de terror de Putin está sendo respondida à altura por uma abordagem mais sofisticada de estrangulamento econômico. E a pergunta que fica aqui é simples. Veja, Putin conseguiu aterrorizar civis em Kiev por algumas horas, mas acordou no dia seguinte com refinarias em chamas, oleodutos cortados e filas de combustível em suas próprias cidades. Será que tudo isso valeu mesmo a pena? A resposta, bem... ela está sendo escrita nas ruas da Rússia neste exato momento. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que esses ataques coordenados da Ucrânia têm capacidade real de frear a máquina de guerra russa a longo prazo? Deixe sua opinião nos comentários. Se você gostou desta análise, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo para que mais pessoas entendam o que realmente está acontecendo neste conflito. Até a próxima!